E estamos ao vivo para mais um episódio do Arrasta Talks. Hoje com um cara muito especial, Marcos Malaquias, ou Marquinhos Malaquias, né? Ah, pros amigos, Marquinhos Malaquias. E para quem eu não conheço, é Marquinhos Malaquias também. Também, né? Cara das vendas. Muito obrigado, eu tô muito feliz de estar aqui. Cara, é um muito prazer mesmo. ter você aqui. E vou te dar já um presente logo de Não, mas cara. tá louco, rapaz? Você pode chamar sempre. Um presente da Eduz para você. Pá, posso abrir aqui? Vem. Claro, por favor. Não. Café. E sabe que vendedor, uma das coisas que a gente mais faz na vida é tomar café, Tomar né? café. Porque a gente é ansioso e eu acho que o café ele deixa mais ansioso. Então a gente gosta de ser ansioso. Então. Gosto. E agora tem até a xicrinha minha. Café Obrigado. com a xicrinha da Obrigado. Eduz. Vou tomar. Agradecer a Eduz, que está pelo terceiro ano conosco, essa grande plataforma que patrocina o Arrasta aí, tá junto conosco. Obrigado, Eduz. Você que não conhece, entre lá, eduz.com.br, Eduz com 2 Es, e aproveite tudo que a Eduz tem para oferecer. E também gostaria de agradecer aqui ao Hub 500. Entrem lá, sigam @hub500sp, HUB 500sp, que é onde nós estamos. Rapaz, que com essa estrutura, hein? Estrutura Não, maravilhosa. rapaz do céu, eu cheguei em São Paulo aqui e eu tô conhecendo uns lugares top, viu? A gente transferiu o podcast de Alphaville para São Paulo só por causa da estrutura Top demais. do Hub 500. Pega uma hora para vir para voltar feliz. Não, mas porque a feliz gente na tem vida. essa- Não, tudo dá certo. Porque a gente tem essa estrutura. Obrigado ao Hub 500. E te convido, assim que acabar o papo, tem aqui embaixo o link do arrastaparacima.com.br. A gente vai falar sobre o evento aqui. Vocês vão ficar bastante ansiosos para clicar nesse link. Aguarde aí. Marquinho, cara, quem é Marcos Malaquias? Fala pro pessoal. Cara, primeiro eu falo assim, o Malaquias, ele é um cara vendedor. Essa é minha... Eu sou um cara igual a maioria dos brasileiros, né? A grande maioria. Por isso que eu me identifico tanto. Eu sou povão, eu sou um cara, eu brinco assim que eu sou mais simples que painel de jipe. Malaquias, o único mala, gente boa, que as pessoas vão ter oportunidade de conhecer, né? Porque às vezes falam, mala. De mala não tenho nada, né? Eu sou um cara extremamente simples, só que eu sou um cara apaixonado pelo que eu faço hoje e sempre, né? Que é venda, né? Então, para mim é uma honra estar aqui. Vamos abrir a caixa de ferramenta e o pau vai quebrar. Marquinho, você que fala de venda, qual que foi a primeira coisa que você vendeu? Eu acho que a primeira coisa que eu vendi fui eu, Uau. né? Acho não, tenho certeza, né? E eu falo isso nas minhas palestras, a importância de a gente se impor em algumas situações, mesmo muito novo, eu soube lidar com algumas situações, sem a experiência que eu tenho hoje, eu começo a olhar no passado e falei, cara, a minha primeira venda fui eu mesmo, porque a forma como eu agia, a forma como eu me vestia, eu procurava, eu nunca me considerei melhor que ninguém, tá? Nunca. Mas eu sempre tinha que ter alguma coisa que me destacasse. E então, na verdade, eu estava me vendendo. E eu falo isso porque quando eu era office boy, que foi meu primeiro emprego, todo mundo ia trabalhar de tênis, né? E boné. Eu fui trabalhar de terno que eu ia para a igreja com meus pais. Então, você consegue imaginar o choque. Mas ali, sem querer, eu estava me destacando. E daí, logo em seguida, eu fui promovido. Eu era office boy da diretoria, porque eu era bem arrumadinho, ou seja, eu me vendi. Então eu estava lá no ar-condicionado, eu sempre gostei de coisa boa, né, filho? Todo mundo que se veste bem quer alguém que se veste bem para estar perto, né? Não importa a Claro, função. você vê, e uma coisa assim que às vezes as pessoas passam desapercebido. E quando você menos espera, alguém vai te olhar. Esse dia eu passei uma vergonha assim no sentido, eu provei do próprio veneno. Eu saí rápido para resolver uma coisa, porque eu estou morando recente aqui em São Paulo, e eu saí de agasalho e tal, quando eu bato de frente com a pessoa que eu queria falar, que estava na minha das metas falar, eu falei, pá, rapaz, Caramba. eu tinha que estar mais bem arrumado. Então, naquela situação, eu recuei, né? Mas se eu tivesse bem apresentável, eu já iria. Eu iria falar com essa pessoa. Não tem agora. Cara, e aquela pessoa que fala assim, putz, eu não sei vender? Que dica você daria para essa pessoa começar, cara? Olha como que é o vendedor. Ele não pode. Você levantou, eu chutei. Não combinamos nada aqui, né? Nada. A dica que eu dou, siga lá o Marquinhos Malaquias. Boa essa aí, né? Me vendi, né? Boa. Ou seja, mas o que eu falo? Eu falo brincando, mas é o seguinte. Eu sempre caminho com pessoas melhores que eu. Sempre. Não quer dizer que a pessoa é melhor que eu. Mas, por exemplo, se você notar como eu cheguei aqui, eu fui comentar pessoa por pessoa.
porque eu aprendo com todo mundo, cara. Eu sou aluno da vida. Então, uma dica muito valiosa que eu aprendi é sempre me espelhar, procurar aprender, por exemplo, o menino que filma. Alguma coisa ele pode me ensinar. Então, a gente sempre se colocar nessa posição de aluno. Então, quando a gente se coloca numa posição de aluno, as coisas acontecem, cara. Eu gosto muito disso, sabe? O menos é mais. Então, eu aprendo muito com isso. A venda é isso, né, cara? É essa liberdade que a gente tem de conhecer pessoas, conexão. E daí, quando você fala assim, todo mundo é vendedor. Não, o dom. Não é um dom, cara. Não é um dom. Você pode despertar o do vendedor que há em você. É desenvolvido isso. Isso é desenvolvido. Porque é o seguinte, vamos ser bem sérios, você nesse projeto maravilhoso que você montou, né? Arrasta para cima, né? O arrasta para cima. Foi uma coisa que Deus ardeu no seu coração, né? E você teve que transmitir isso. E às vezes o que eu noto é o seguinte, tem pessoas tímidas. Eu já vi vendedores tímidos. E às vezes a venda não é uma venda de um produto. Às vezes a venda é de uma ideia. Às vezes a venda é de uma emoção. Às vezes a venda é de um serviço. Então, todo mundo é vendedor. Então, o rapaz está segurando a câmera. O pessoal que está lá nos bastidores, eles são vendedores, cada um da sua arte. Então, eu acredito e tenho a plena convicção que todo mundo é vendedor. Basta a gente despertar isso. Pô, mas peraí, né? Sou vendedor. Maravilha, cara. E hoje você é um cara de sucesso, né? Casa de 700 milhões de metros quadrados, é toda aquela festa. Mas assim, quais foram os grandes resultados aí da tua trajetória? Deixa eu te contar uma coisa. Eu falo assim, essa geração nova, principalmente meus filhos, eu tenho filhos jovens, eles querem pessoas que tenham resultados, tá? Eu só falo daquilo que eu fiz. Então, uma coisa assim que as pessoas que me acompanham, elas sabem, eu nunca arrastei para cima. Uma coisa que eu falo assim, você vê, é até legal a gente falar sobre isso, porque é o seguinte, eu falava assim, porque hoje tem a mania de falar assim, ó, arrasta para cima, você vai ficar milionário. Ou pessoas assim, vendendo ilusão, você né? vendendo ilusão, entra aqui no Instagram, só você pôr um robozinho ali, você vai ganhar dinheiro. Deixa eu falar, quem fala isso para você está mentindo. Porque não existe isso. O que existe, claro, eu conheço inúmeros cursos excelentes na internet. Mas você tem que olhar quem que está por trás desse curso. Por exemplo, vamos falar de venda, né? Caio Carneiro. Né? Então, você é um cara que fala com autoridade Lá aquilo. Com o Vence, junto com o Flávio Augusto. Qual que é o resultado do Flávio Augusto? Cara, então, às vezes a gente vê no mercado muita gente que tem o dom da oratória, né? Queira ou não, nós temos o dom da oratória, nós somos aqui, né? Tem pessoas que o maior trauma das pessoas é estarem num podcast. Ou falar, né? Isso eu encontro muito isso. Então, o que eu vejo? Eu vejo que a gente tem que buscar pessoas que arrastam para cima com autoridade. Isso eu não sou contra. Com base, né? Com base, autoridade, resultado. E o Malaquias, quando a gente fala assim, eu falo sempre numa terceira pessoa desse cara. Porque eu não me considero melhor que ninguém, só procuro sempre de uma forma de me destacar. Hoje... E dentro da sua carreira, assim, da sua trajetória, quais foram os grandes pontos? Quais foram os grandes resultados que você teve resultados, eu vou dizer das assim, empresas? Eu vou pegar assim como base, tá? A base, eu tenho orgulho de ser office boy. Quando eu trabalhei de office boy, eu aprendi muito. E são coisas que eu uso até hoje. Até hoje. Né? Ou seja, se você quer ser um office boy, você tem que fazer o melhor naquilo. Você tem que ser o melhor office boy. Era o que eu procurava fazer. Eu não tinha horário para sair. Eu me dedicava naquilo. Eu procurava criar estratégias eu entregava tique refeição, tá? Eu ia no banco e tal, e documentos e tal. Mas eu procurava criar estratégias que eu rendesse mais e produzisse mais. Como office boy. Como office boy. Entendeu? Então, hoje, se você está começando a tua vida como office boy, qualquer... Cara, faça o melhor. Eu estou montando a minha lojinha. Cara, essa lojinha é a loja da sua vida. Eu falo muito, eu tenho um mentor que é um amigo, eu falo muito isso com o Luciano, a gente conversa muito. O Luciano Hang. Ele começou assim, a paixão dele pela venda, cara, se você entrar, e foi inúmeras vezes que eu fui com ele na loja dele mesmo, ele vê assim, ele atende a pessoa e vende. Porque a base
nossa, a base de pessoas que têm resultado, a gente respeita muito o início, né? Não foi assim, pum, caiu. Quer ganhar dinheiro fácil, joga na Mega Sena. Pronto. Nem jogar na Mega Sena é fácil, porque a chance Mas de é a acertar única forma de você ganhar dinheiro sem trabalhar é essa. A não ser que você faça a coisa errada. licitamente, né? Licitamente. Então, quando eu falo assim, eu sou a favor de a gente escutar pessoas com autoridade. Por isso que eu estou aqui. Entendeu? E aí você teve esses resultados lá como office boy, Sim. depois as suas empresas, Eu cresci, daí foi assim, ó. treinamentos. Eu comecei como office boy, né? Ali eu aprendi muito, ali eu tinha metas, mesmo sem hoje, com a experiência que eu tenho hoje, que eu tenho muito claro as minhas metas, mas naquela época eu não tinha inocência de um, né? Eu tinha inocência de um menino. Uhum. Mas eu traçava, pô, eu quero fazer isso. E isso eu uso até hoje. Esse medo, não ter a malícia de falar assim, poxa, eu vou fazer isso. E eu conto nas minhas palestras uma história muito legal, que é uma história de um office boy conhecer o governador de estado. Daí agora eu estou me vendendo, né? Se você um dia quiser saber essa história, cara, assista uma palestra minha. E eu vou estar, eu acho que... Vamos estar juntos, né? Claro. No Arrasta, eu vou contar essa história no Arrasta para você que tem a oportunidade de estar em ambientes certos, né? Pessoas certas, pessoas com autoridade, que é o que vocês levam lá, por uma causa nobre. Então, ali, eu vou abrir a caixa de ferramentas e vou contar tudo, né? E eu conto isso. Daí, então, fechei esse ciclo de office boy, eu tive uma oportunidade, uma pessoa, você vê, tudo tem eu não sou evangélico, tá? Você viu que eu nem gostava de pastor, cara. Hoje eu tenho grandes amigos pastores, né? E eu aprendi ali que tudo na vida tem um toque de Deus. Eu sou cristão, né? Tudo tem um toque. Você vê, notar assim, depois você sai da situação e fala, cara, isso aqui não tem Deus-cidência, né? Então, o que aconteceu? Eu na igreja, meu pai chega, uma pessoa fala assim, ó, vamos trabalhar, tem um trabalho numa corretora de cereais. Cara, corretora de cereais? Eu na hora falei, puta, eu quero lá. Cara, quando eu cheguei lá, ali despertei o vendedor. Eu cheguei lá. Eu me lembro, eu até fecho o olho para sentir essa emoção de novo, porque como eu comecei a escutar os telefones tocar, tá fechado o negócio, é meu, passa o contrato. Ali eu vi, eu quero ser vendedor. Ali eu tracei a decisão que me acompanha até hoje, e é o que eu ensino os meus filhos, desde o meu filho mais velho, que hoje é um vendedor, né? É o João Gabriel, até o mais novo, que é o caçula, o Marcos Filho. Você pergunta para ele, o que você é? Sou vendedor. Porque todo mundo é vendedor. Então ali eu despertei, cara, eu quero ser isso, tracei, até hoje me apaixonei por venda. Então tudo que se relaciona à venda é minha paixão. E hoje você dá treinamentos de venda, Sim. né? Quantos alunos você já treinou? Eu vou falar assim, eu já perdi a conta de quantas pessoas, né? Hoje, cara, você vê que loucura. Eu não falo inglês, ó. Eu fiz daí só pra gente fechar o ciclo ali, eu fui trabalhar na corretora, degrau por degrau. Eu me tornei o melhor de cereais. Ah, tá. Eu foquei, porque uma coisa que eu prego muito e aprendi muito com os melhores é focar. Foca. Então eu foquei ali em ser vendedor de feijão, cara. E daí a minha primeira venda foi feijão preto. Cara, eu falei, então eu vou ser o melhor vendedor de feijão preto do país. Uhum. E o final dessa história você não precisa nem dizer, né? Eu fui o melhor vendedor e me tornei o maior vendedor de feijão preto do país. Então, ali eu obtive a minha independência financeira, jovem, né? Por quê? Porque, cara, eu era apaixonado em fazer aquilo. Eu nunca olhei o que eu ia ganhar. Eu sempre olhava a venda. Para mim, vender 100 sacos ou 5 mil sacos, para mim, eu posso falar um palavrão? Tesão era o mesmo. Então, é isso que eu acho que é uma das coisas que eu sempre levei durante a minha vida e procuro repassar para as pessoas. E hoje, daí depois fechando esse ciclo, eu fui trabalhar com futebol, cara. Porque eu ganhei dinheiro, eu já tinha vendido tudo, teve uma oportunidade de investir, montei uma quadra de futebol, vi os jogadores indo lá, eu falei, eu vou. Daí uma pessoa chega para mim, por isso que eu falo muito da tecla impossível, falou assim, eu estava cuidando, fazendo assessor, eu cheguei para um jogador, o Washington, Coração Valente, falei assim, vamos fazer o seguinte, tudo que eu economizar para você me dá 20%. Ele aceitou. Daí ia comprar um carro, veio dele aparecer por ser jogador, eu aparecia, comprava, ele ganhava, eu ganhava, um imóvel e as coisas. Quando eu tinha 15 jogadores, cara.
Que loucura aquilo. Aí eu fazia tudo para os caras, virei um anjo da guarda, ou seja, eu era um vendedor, eu servia. Venda é servir, né? O que eu estava fazendo era isso. Eu servia. E daí, na minha tese, na época, se o jogador tivesse bem assessorado fora de campo, ele rendia mais dentro de campo. Olha a minha cabeça. Era meio louco, né, cara? Quando eu vi, eu tinha uns 15 jogadores. Aí, até um certo dia, eu conto isso na palestra com mais detalhes. E mostro, né? Porque a gente, o ser humano, é muito legal, quando eu vou entrar numa sala para fazer um treinamento, as pessoas, todo mundo é assim, cara. Pô, quem que vai subir lá falar comigo? As pessoas querem resultados. E daí eu vou mostrando, sempre na terceira pessoa, que se aquele menino conseguiu, qualquer um consegue. Detalhe, quando eu tomei a decisão, criei como meta ser empresário de futebol, eu coloquei metas que muitas pessoas consideravam impossível. Primeiro que eu não falava inglês, precisava falar inglês. Né? Eu precisava ter curso superior na época, o que eu fiz? Eu fui pedir conselhos. Cheguei nas pessoas que entendem mais que eu, até hoje eu faço isso. Pô, eu quero falar sobre, por exemplo, eu quero falar sobre um evento beneficente que tem como causa nobre cuidar de crianças na África. Quem que eu vou procurar? Você. No Brasil também. Não é verdade? Brasil eu sei, na África, porque, queira ou não, olha o que vocês fizeram lá, né? Começou por lá. Vocês começaram por lá. Então, o que eu tenho que procurar? Isso. Eu quero falar de internet, eu vou falar com o Gu. Eu quero falar... Cara, a gente tem que ter humildade. O vendedor, a pessoa normal, ela tem que ter essa humildade de chegar e pedir conselho. Até hoje eu peço conselho. Eu brinco muito com o Thiago Brunet, que ele é meu HD espiritual. HD espiritual. HD espiritual. O cara leu a Bíblia a vida inteira, então ele já é um atalho para mim. Inclusive, você está falando do Thiago Brunet. Thiago, queremos você aqui no Arrasta Talks, queremos você no palco do Arrasta. Cara, o Thiago, eu falo assim, e daí o Paulo Vieira, um cara, eu não gostava de coach, cara. E eu falei isso para ele, cara, eu vou ter que mudar, porque a minha palestra eu começo, não sou coach, não sou pastor, sou vendedor. Hoje você é amigo de coach? Rapaz do céu. Só que, o que eu vi? Eu tô aqui olha que louco isso. Eu sempre bati numa tecla que a vida imita a venda. A vida imita a venda. Só que a venda muda vidas. E uma coisa que eu sempre briguei é o seguinte, do arrasta para cima, cara. Olha que loucura, eu tô aqui no arrasta para cima. E todo mundo que assiste me aparece, porque é o seguinte, os jovens de hoje... Esse é o primeiro arrasta para cima que não tem o intuito de enganar, né? Não é o primeiro. Muitos arrastas para cima ajudaram muitas pessoas. Claro, até hoje. Mas assim, todo mercado ele é poluído, né? Principalmente quando tem palco. Claro. Né? Hoje é o mercado digital, mas já foi o mercado de palco que muito picareta subia no palco, fazia pitch e não entregava. Fazia pitch e não entregava. Mas assim, o arrasta para cima ele ficou mal visto por alguns que faziam coisas erradas, e aqui a gente vem trazer esse conceito de arrastar as pessoas para cima. Arrastar. Então isso eu achei uma conexão muito grande. Vamos arrastar as pessoas para cima, porque essa é a minha missão. Hoje, muitas pessoas falam em propósito. Eu sou um cara que eu não tenho um curso na internet. Eu sou um cara que eu só faço presencialmente. Então eu falei assim, o que o Malaquias vende hoje? Hoje eu tenho como meta me tornar o maior incentivador de vendas do Brasil. Mas quando fala assim maior, não é prepotência. Para você se tornar o maior, você tem que ser o melhor. Foi isso que eu aprendi no feijão, no futebol, voltando, né? No futebol, quando falaram assim, poxa, não tem estudo, não fala inglês, eu vou procurar os melhores. Aí fui procurar o Juan Figuer, fui procurar o meu irmão que falava inglês. Cara, eu vendi jogadores para a Alemanha sem falar uma palavra em alemão ou inglês. Eu sou um dos únicos agentes a participar de 3 negociações para o Barcelona e eu conto isso na palestra, sem falar inglês. Porque o impossível não existe para um vendedor obstinado. Entendeu? Eu conto muito uma história de um menino que ele colocou como meta ir jogar no maior time do mundo. Eu vou chegar lá. Imagina um menino numa cidade pequena. Daí o dia lá no Arrasta para Cima eu vou contar essa história em detalhes. Eu mostro degrau por degrau. Por isso que eu falo, as pessoas não vão arrastar para cima e vão chegar no local onde ela quer. Degrau por degrau. Então a gente colocou metas, colocou tal. Por quê? Porque eu tive essa bagagem, eu aprendi com os melhores. E até hoje eu procuro andar com pessoas melhores que eu. Quando você tem humildade de se colocar nessa situação, meu irmão,
a gente aprende e a gente transborda isso. O negócio destrava, né? Cara, destrava. E eu te falo uma coisa, eu vejo assim, e eu tenho alunos dentro da minha casa, né? O maior exemplo eu tenho que fazer dentro da minha casa. Porque nada adianta eu querer falar para as pessoas e não... Cara, o meu filho o mais velho era tímido, hoje ele trabalha numa das maiores empresas farmacêuticas do Brasil, do mundo, né? Ele trabalha com venda. E se você olhasse o biotipo dele, cara, ele é tímido. E ele está aprendendo. O que eu faço? Faz isso. Cara, faz isso. Escuta. Tem um chega, cola em casa. Claro. Né? Então, hoje o Malaquias ele faz o seguinte, eu vou abrir a mentoria o ano que vem, só presencial, que eu quero abrir a caixa de ferramenta de venda. Cara, que são coisas tão simples, e uma coisa que eu escutei isso, são coisas tão simples para nós, mas para outra pessoa é tão importante ela escutar. E eu vejo as pessoas que mandam direct para mim. O óbvio precisa ser dito. Cara, o óbvio precisa ser dito. Uhum. Então, por isso a minha responsabilidade de vir aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui no teu podcast. Por quê? Porque eu tenho certeza que em algum lugar do Brasil eu estou tocando o coração de alguém. Porque essa é a minha missão hoje. Esse é o meu propósito. Eu realizei tudo o que eu quis na minha vida. No futebol, fiz vendas consideradas impossíveis. Conta uma pra gente, uma venda considerada impossível. Cara, eu tenho uma venda super emblemática aqui. Nós estamos em São Paulo. O Dagoberto. De São Paulo. O Dagoberto foi a maior briga da história do... Rapaz, nós apanhamos tanto, rapaz. Tem tanta história ali. Rapaz do céu. Para tirar ele lá do Atlético. Tinha uma rivalidade muito grande. Eu fui literalmente perseguido na época, né? Mas, cara, fazia parte do business. Uhum. E o Mário Celso Petralha era um cara assim que eu... Na época eu não entendia, eu era muito novo no mercado. Então eu cometi erros, né? E também acertos, muito mais acertos, porque daí o resultado está aí, né? Mas eu cometi erros que hoje eu não cometeria, mas pelo meu intuito de ser vendedor, fazer as coisas, aconteceu. Então a gente tem que ter coragem. E, cara, eu entrei numa briga feia ali, filho. Maior briga da história do futebol paranaense. Como que foi? Foi tirar o Dagoberto do São Paulo, do Atlético Paranaense, e trazer para o São Paulo, rapaz. E o Dagoberto é um cara assim que eu te falo, a gente criou na época uma ideia assim, até talvez sem malícia, de ele ficar no Brasil. E hoje, se você bater no Google lá, ele é o maior ganhador de campeonatos nacionais. E eu falo assim para as pessoas, cara, e o Dagoberto? Falei, acima de tudo, o Dagoberto é um campeão. Por que, Malaquias? Porque ele foi campeão fora dos gramados. Ele formou uma família maravilhosa. Ele casou com uma mulher de Deus, uma família... Eu tive a oportunidade de ser padrinho de casamento dele. Isso não é muito comum. Cara, não é muito comum. Por quê? O cara está focado, procurou Deus. Ou seja, você viu que as coisas vão se alinhando. E tem muitos jogadores que fizeram muito sucesso, hoje estão passando dificuldade. Por quê? Ele não soube aproveitar a oportunidade. Mas, ô Malaquias, você não está contando uma coisa, cara. Qual que foi a treta dessa história que todo mundo está querendo saber? Não, a treta foi o seguinte. O Juvenal, na época, o falecido Juvenal, ele tinha uma briga pessoal com... Presidente de São Paulo. Com o presidente do Atlético. Cara, e eu entrei nessa briga, eu entrei no meio dessa confusão, cara. Entrou na cola. Eu entrei na cola, né? Juvenal e Petralha, eu fiquei no meio, cara. E queira ou não, cara, o Mário Celso Petralha é um dos maiores dirigentes do mundo. Só que eu não tinha a malícia que eu tinha hoje, não tinha vivência, bagagem no futebol. Eu tinha entrado de paraquedas pela minha loucura de ser vendedor e fazer. E você não sabia do embate? Eu não sabia, assim, eu sabia, mas eu não sabia, eu não sabia como lidar. Hoje eu agiria de outra forma, né? Mas faz parte da história, foi bom. No final deu certo. Pro Dagoberto eu trouxe ele pro São Paulo, que era a meta dele, porque como vendedor, uma coisa que eu aprendi é servir. Eu cheguei para ele assim, você quer isso? Ele falou, quero. Então tá bom. Nós vamos apanhar. Cara, e ali a gente comprou a briga. Por quê? Apanhar em que sentido? Porque o futebol, ele mexe com paixão, cara. Eu tô falando aqui, a torcida do São Paulo tá ali. Cara, é esse cara que trouxe. Mas ao contrário, a torcida do Atlético, ó, esse Malaquias é um mala, ele não sei o quê, ele tirou o Dagoberto daqui. Entendi. Rapaz. Você apanhou do lado do Atlético. Você apanha, mas é normal. E uma coisa é o seguinte, pra gente crescer, a gente vai apanhar. Hoje você pode ter certeza. Tem pessoas escutando, nossa, cara, pá, vou bater naquele cara. No sentido assim, bater, emocional.
É os famosos haters, né? Mas, meu irmão, quando você fez esse projeto, você pode ter certeza. Se a gente sair daqui, sentar e jantar, você vai me contar toda a história, porque hoje o podcast é comigo. Mas um dia eu quero saber as histórias das pancadas. Porque você deve apanhar até hoje. Então, se a gente ficar preso nisso aí, meu irmão, o vendedor ele tem que fazer. Até hoje a gente nunca apanhou muito, mas tem uma desconfiança. Tem uma desconfiança. Tipo, cara, tá fazendo algo solidário? Não é algo solidário. Não, na hora. Porque o algo solidário, ONG, é um negócio que no Brasil foi meio deturpado. Tem muita ONG mal intencionada no Brasil. Mas muita. E eu não tinha noção E disso. tem pessoas que usam, ó, e uma coisa muito legal, né? Tem pessoas, uma coisa que eu também sou totalmente contra. Usa o nome de Deus para ganhar dinheiro. Não, demais. Deixa eu contar. Isso aí, velho, eu acho que a primeira pedrada que vai vir do céu vai vir na cabeça desses caras aí. Não, com certeza. E isso, cara. Nos Porque é o seguinte, profetas, Deus, né? os falsos profetas. E, cara, olha que loucura. Eu procuro Deus através dessas pessoas que eu admiro. Paulo Vieira, Tiago Brunet, tantos outros. Né? O pastor Bruno Brito aqui, que eu estou indo na igreja aqui. Cara, eu não gostava de pastor. Tem os meus amigos pastor. Cara, esses caras estudam a Bíblia. Então a gente tem que escutar eles. Tem. Vai eu falar de Deus, cara. Eu tenho que aprender de Deus. Eu tenho que falar de venda. O que eu tenho autoridade de falar. Aqui de venda, eu fico uma semana aqui com você falando. Mas de Deus eu tenho que procurar o meu HD espiritual lá, né, cara? Eu brinco com o Thiago que ele é meu HD espiritual. Por quê? Ele já leu. Me dá um resumo aí pra mim. O que eu tenho que fazer? Cara, isso chama-se sabedoria. De quem passa e de quem recebe. Quem ensina aprende duas vezes, né? Então, nós temos que... Agora, sim, só voltando naquele ponto, cara. Eu não tinha noção o tanto de gente que já teve experiência negativa com ONGs. Como tem ONG mal intencionada no Brasil. Eu não sabia, eu não conhecia esse universo dessas ONGs, principalmente que ficam lá pra cima, né? Rapaz, tem ONG. Cara, eu já soube cada assunto. Assim, E aí- as pessoas querem colar, por exemplo, vocês hoje, o projeto de vocês já é um sucesso. Vocês têm os maiores nomes com vocês. Por quê? Porque essas pessoas viram realmente qual é a intenção. Mas eu já vi casos de ONG, os caras usar ONG de cachorro, os caras usar ONG de tudo que você pode imaginar com o objetivo de ganhar dinheiro. Porque é o seguinte, porque a primeira pergunta que o cara faz é assim, mas por que ele está saindo de casa para ajudar o outro? Cara, é isso aí. Deixa eu falar uma coisa, o Malaquias, eu sou muito bem pago nas minhas palestras, muito bem pago. Eu só não cobro as minhas palestras quando o assunto é ajudar o próximo. E eu tenho uma coisa comigo que isso eu nunca falei em lugar nenhum. Por eu não gostar de pastor, nunca gostei. Tá? Nunca gostei. Toda vez que eu encontro um pastor, eu peço desculpa. Sabia? Sério. Por quê? Porque eu fui aprender que tem pessoa. Tem um pastor ruim? Tem. Mas tem um pastor bom, cara. Tem as pessoas boas que cuidam realmente de ONG, como vocês têm, mas tem o ruim. Tem um vendedor bom, mas tem o ruim. Que fica empurrando coisa que Irmão, não presta. tem um político bom e tem o ruim. Então, o que a gente não pode? A gente só não pode generalizar. Nós somos os menores? Somos. Mas o nosso poder de persuasão... Eu não acredito, sabia? Eu acho que os bons são a maioria. Não, mas eu falo assim, de pegar e fazer. Tá? Porque tem muitas pessoas, a maioria dos brasileiros, nosso povo, cara, é um povo totalmente diferente. Nós somos a maioria do bem. Nós somos a maioria. Mas às vezes eles ficam... Falta essa maioria se organizar. Se organizar e se jogar para fora. Mas aí, essa proposta que a gente viu no Arrasta, a gente viu Então, gente boa se organizando com um objetivo comum. Aí já fizemos a caravana para África. Você vai pegando, pau. Ano que vem a gente vai fazer outra caravana para África, outra caravana para o Nordeste, lá com o Paulo Vieira, na ONG dele. Que legal. Mostrar de fato o que foi feito com o dinheiro. Então, assim, cara, tipo assim, e a gente vê que essa galera precisava de um ambiente como esse. Precisava. E eu vejo assim, contem sempre, eu acho assim, a venda muda vidas, mudou minha vida. Hoje tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo à venda e respeito ela. Por isso que eu quero que as pessoas entendam que elas têm dentro da casa delas um poder de mudar a vida delas. Rapaz, eu tenho uma raiva quando os caras me mandam direct pedindo dinheiro emprestado. Não. Deixa eu dar um recado para você. Eu nunca vou emprestar dinheiro para você. Porque você tem dentro de você a arma que você pode sair dessa tua situação, cara. E eu me propus. E olha que louco, quando eu falei do pastor, eu descobri que o meu nome Marcos significa guerreiro, José, aquele que acrescenta,
e Malaquias, mensageiro de boas novas, cara. Uau. Então, meu irmão, eu estou 100% alinhado no meu propósito. Hoje, o meu propósito não é ser pastor, não é tal. Meu propósito hoje é incentivar as pessoas a despertar os vendedores que há dentro delas e elas mudarem a vida delas e da família delas. E parar de se vitimizar, rapaz. Porque eu mostro o exemplo daquele menino que as pessoas vão entendendo durante a palestra que sou eu, e eu não vou lá para... Eu não sou melhor que ninguém, não vim aqui para ensinar ninguém. O vendedor não gosta de ser ensinado, tá? É uma coisa que ninguém fala. O vendedor não gosta de chegar assim, você tem que fazer isso, isso, isso. Nós não gostamos disso. Se alguém chega para mim assim, pum, eu já me travo. Mas se o cara chega assim, quero compartilhar com você. Rapaz, aí não tem coração ensinável melhor que nós. Então a gente tem que saber se posicionar. Então hoje eu me posiciono como, eu quero me tornar o melhor, primeiro eu vou ter que me tornar o melhor incentivador de vendas do Brasil. Para isso, o que eu tenho que fazer? Segunda-feira eu estava assistindo uma palestra do Caio Carneiro. Eu liguei para semana para o Thiago da Tecar, que era um lavador de carro, que é um vendedor nato. Eu ligo para o Luciano e pergunto, Lu, tal, você vê, o Luciano participa da minha palestra. Por quê? Os vendedores, nós vamos se dando bem, vamos se encaixando, rapaz. E você pode ter certeza, nós estamos falando aqui, o pessoal que está atrás daquele biombo lá, em algum momento eles estão dando um sorriso. Falou, cara, eu sou isso. Porque às vezes o cara não sabia e vai cair a ficha dele hoje, que ele é vendedor. Só que ele é o vendedor da arte dele, ele é o vendedor do serviço dele. E daí às vezes a pessoa fica assim, puxa, mas eu não estou conseguindo, eu estou travado, não sei o quê. Cara, destrava isso, velho. Seja, eu sou fotógrafo, seja o melhor fotógrafo, venda a tua arte. Onde que eu estou errando, sabe? Então é isso que eu falo com as pessoas. Às vezes as pessoas cometendo erro assim, cara, mas o cliente não sei o quê, papapá. Eu falei, você tem que entender o seguinte, você é fotógrafo? É. Mas agora você tem que despertar um pouco o teu lado vendedor. Tem que, poxa, cede aqui, se impõe ali. Cara, vou dar um exemplo para você. Fui no Circo de Soléu. Eu brinquei assim, Circo de Soléu. O Circo de Soléu, o ingresso mais barato é quinhentão. E eu sou um cara que tudo para mim é venda. Né? Tudo eu fico olhando venda. Cheguei no Circo de Soléu, para entrar no carro, R$80. Eu tinha ido levar o meu filho num circo. Agora eu tenho que lembrar que eu admiro a família circenses do Brasil. Porque você já notou uma coisa? Quando você vai no circo brasileiro, o circo raiz, que eu levo meus filhos. E ontem, assim, quando eu fui no Circo de Soléu, eu vi essa diferença. O que o Circo de Soléu fez? Ele pegou os melhores artistas de cada área e jogou num palco e montou iluminação, montou não sei o quê, pá. Ele está te vendendo. Ele criou um know-how, não sei como é que era o nome da palavra que a gente falou no carro, quando o circo, ele criou um branding, é isso que fala? Branding, é. Ele criou um branding. E o cara chega lá, o cara não sai de lá menos que 1.000 conto. O cara vai pagar uma pipoca, vai R$180 numa pipoca com um negócio. Uma pipoca, rapaz, dá para comprar um caminhão de pipoca, rapaz. Por quê? Eles criaram, eles sabem se vender. Cara, e uma coisa que eu aprendi com a família circense é o seguinte, já foi num circo, que eu adoro ir no circo, um abraço à família circense. O circo do brasileiro, que nós temos mais acesso, né? Que eu levo o meu filho já foi, agora recentemente eu levei ele em Uberlândia no circo. O cara estava vendendo ingresso para mim. Quando eu entrei lá, o mesmo cara, ele estava vendendo churros. E o cara lá, eu olhei, eu prestando atenção. E daí quando eu fui lá, o cara fazia o Globo da Morte. Ou seja, tudo era venda ali. Mas o mesmo artista, tal. Daí o seguinte, para mim entrar naquele circo, primeiro que eu não paguei estacionamento. Torrando no camarote, eu paguei R$80. No camarote. No estacionamento do Circo Soleil eu paguei 80. Ou seja, o Circo Soleil sabe se vender. E uma coisa que a gente tem que dar valor. E é o seguinte, eu falei depois que acabou o espetáculo, não, eu já assisti espetáculo do Circo Soleil no mundo inteiro. A venda me levou para o mundo inteiro assistir o Circo Soleil. Eu brincando assim, o Circo de Soleil. Cara, os caras têm que tirar o chapéu para os caras. Eles sabem se vender. Só que nosso circo raiz não perde nada para eles, cara. Porque o que eles fizeram de piruleta lá, que eu vi,
Eu vejo os nossos aqui fazendo, rapaz, e até mais. Só que o cara que soube vender. Ele criou, Então, você criou o desejo. Então, a venda é isso. Quando você cria o desejo, você vende o que você quiser. Né? Por isso que a gente paga numa garrafa d'água, às vezes, um preço. E na mesma água. Porque a água é água, né? Você paga outro. Por quê? O cara soube vender. Então, por isso a importância. Se você tem a sua lojinha, indiferente do que você venda, se você vende pano de prato, pastel, se você tem uma grande empresa, tal, o segredo de qualquer empresa é a venda. Por isso que eu tenho certeza que eu vou, junto com várias pessoas, montar um maior exército de vendedores. Eu quero o cara chegar a bater aqui. Hoje acontece, graças a Deus, a gente tem um bom... Eu nunca trabalhei o Instagram, eu tenho 200 mil seguidores lá. Nunca trabalhei. Aquilo é orgânico. Pessoas que se identificam. E não é todo dia acontece eu chegar ali, tenho orgulho de ser vendedor. E se notar a foto que nós tiramos, tudo eu faço com V, por quê? Porque eu respeito e honro a venda. Se eu estou hoje sentado com você aqui, é pelos meus resultados da venda. Uau, incrível. Cara, 3º ano de Arrasta. 1º ano alugamos o Allianz Parque, fizemos uma festa linda. Surreal. Doamos 40 mil reais. No 2º ano falamos, vamos pegar forte no propósito, vamos botar uma meta de 1 milhão. Foi difícil. Primeiro dia... Mas eu vi vocês vibrando lá, eu vi o vídeo. Cara, primeiro dia, 200 mil. Sim. Segundo dia, 400 mil. E aí, no 3º dia, 1 milhão, aquela coisa doida, criamos um programa. Mas tinha algum momento que parecia impossível isso? Sábado à noite. Você Sábado vê? à noite eu olhei... Eu vou te contar uma história, então. Sábado à noite eu cheguei... Terminando ali o evento do sábado, 400 mil de doação. Eu baixei no camarim assim e falei, Senhor, Pediu. é difícil. Tá dando. Não tá O dando. que eu faço? Tal, não sei o que lá. Mas na hora veio na minha cabeça, programa de embaixadores. Na hora. Você vê que tacada, né? Aí ele falou, falei, puta, um programa de embaixadores e tal. Se a gente tava tendo o programa Master, que era uma doação de uma casa de 10 mil na África, Sim. entrava nesse programa Master, tinha jantares, tinha um Sim. monte de coisa. Falei, um programa de embaixadores é 100 mil. E ali criamos um programa de embaixadores, depois 4 pessoas entraram, a gente saiu de 400 para 800. Imagina que benção. A mágica aconteceu, foi uma doideira, e a galera vibrando, todo mundo fazendo grupo de WhatsApp, botando família, arrecadando Cara, doação. surreal isso. Mas você já notou uma coisa? Que isso foi venda? Claro. Véio. Porque você, Mas você tá falando... Você, com a verdade, você captou aquelas pessoas. Porque quando você fala a verdade, tu já notou, você já chegou num lugar que você falou assim, cara, esse cara tá mentindo pra mim. Não, mas... Hoje Cara, é 5 então minutos quando você chegou, subiu lá, você e o teu sócio, né? O Jonas. O Jonas. Você e o Jonas. Quando vocês pediram orientação para Deus, a causa de vocês era verdadeira, era real, estava ali. E quando vocês falaram aquilo, vocês venderam o que estava dentro do coração de vocês. Pra você ver como tudo é venda? Mas total, cara. E daí o que aconteceu? As pessoas compraram, olha que loucura, compraram e realizaram o sonho de ajudar. Porque hoje, eu vou dizer, tem um exemplo muito louco isso aqui. Eu fui morar em Uberlândia, eu vim pra cá, cara, eu amo aquela cidade. E o impossível aconteceu ali. Por exatamente igual isso, eu cheguei no empresário, eu escutando um discurso, que eu não ia na igreja, cara, eu não gostava. Assim, não é que eu não gostava, eu sempre fui muito temente a Deus. E eu fui criado numa família testemunho de Jeová. Olha que diferença, né? Então, eu tenho uma coisa de honrar pai e mãe, né? Então, até hoje, eu fico assim de... eu me considero um pouco... eu gosto muito daquele cara, o apóstolo Paulo, para mim, foi o maior vendedor que já existiu. Todo mundo fala assim, é Jesus. Cara, Jesus era filho do homem, cara. O maior vendedor foi o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não gostava do produto, matava quem... As pessoas que ia. E depois ele se tornou o maior vendedor do produto. Eu acho que é o cara que mais tem livro na Bíblia. As cartas. Né? Então, olha que louco isso. Por quê? Quando ele viu a coisa, ele aprendeu e ele vendeu a verdade. É o que vocês fizeram, é o que eu faço todo dia. Então, um recado assim para deixar para as pessoas. O office boy, ele é vendedor. O vendedor, ele é vendedor. Toda pessoa é vendedor. Então, na minha vida é isso e eu quero... Tem uma frase famosa, né? Que a única profissão do mundo... Só tem uma profissão no mundo. Vendedor. É vendedor. Porque é o seguinte, se você não souber vender o Arrasta
o teu projeto social, É todo baseado em venda. tudo baseado em venda. Tudo, 100%. Então, quando A você vida fala a inteira, verdade, pronto. A vida inteira de qualquer empreendedor, né? Você fala de venda. Pô, eu sou vendedor de rede nacional. Vendi no Shark Tank. Imagine. Tomei não, aprendi, depois fui meu atrás da amigo, você Polinar. falando do Shark Tank, meu amigo Semenzato, é um cara que eu sempre procuro conselho com ele e tal. E o Semenzato, eu tive com ele recentemente e a gente fala sempre, a gente tem um grupo. Ele tem um grupo e ele me convidou para participar. Até um abraço para os amigos do vinho, né? O Semenzato é um cara A Conf. vendedor. Sabe o que quando você chega pro vendedor Semenzato, o que você faz? Sou vendedor. Sou vendedor de coxinha. Ele começou vendendo coxinha, cara. Hoje é um dos caras mais influentes e poderosos do Brasil. Sim. Mas ele nunca perdeu a essência dele, ele é vendedor. Todas as pessoas, o Luciano, se você conversar com o Luciano... Flávio Augusto, que ele mais Cara, fala o de Flávio venda. Augusto e tal, todas essas pessoas são vendedores. Por quê? Porque eles viram que a venda, ela transforma vidas. E ela transforma não só a sua vida, como as vidas das pessoas que estão do seu lado. Total. Né? As vendas do Arrasta, a gente tem um time de doação, que é um time de vendas. Sim. Ele tá lá para captar doação e ele tem que vender. Né? Ninguém vai tirar 10 mil reais do Vamos um bolso. dia marcar de a gente de eu ir lá e eu trago esse time aí para ligar, fazer. Conta comigo, se vocês puderem ajudar de alguma forma. Não, vamos Né? pra cima. Vamos pra cima total. Me coloca à tua disposição. Terceiro ano de Arrasta, cara. 2022, a gente já com uma estrutura, desde o ano passado. Vai ser aonde esse com ano? grandes nomes. Vai ser lá em Alphaville. Sim. Ali pertinho. Que ali, dia? Santana de Parnaíba, 2, 3, 4 de dezembro. Agora? Agora. Então o pessoal tá 60 fresco. dias, 60 dias. E a pessoa qualquer pessoa pode ter acesso lá. Pode. As pessoas entram no site. Arrasta pra cima. Cara, Arrasta eu nunca para pensei em cima. falar isso, tá? Ó, pessoal, o pessoal que me acompanha sabe. Primeira vez que vai falar no palco. Primeira vez que eu vou falar, arrasta pra cima, mas é por uma boa causa. Porque você vai ser arrastado nessa energia desse evento que só tem referências, né? Só. Desde o ano passado, grandes nomes aí. Você citou alguns. Paulo Vieira. Imagina. Tá com a gente desde o ano passado e tudo mais. E agora sim, cara, colocamos uma meta de 2 milhões. Jogamos aí pro universo. 4 ONGs. Eu arrastei ele exponencial. No primeiro ano Sim. ajudou uma ONG. Ano passado 2. E esse ano é são 4. 3 do Brasil e uma também brasileira, Que mas bom, que cara. atua na África. Então vai ser 500 mil para cada uma. 500 mil legal. para cada uma. Essa é a nossa meta. Ano passado foi 500 mil para cada uma também, mas eram 2. Então, né? pessoal, ó, fique atento aí. Agora em dezembro vai ter. Arrasta Vamos pra lá. cima. Imagina que legal você estar participando daquele momento, que eu vi o vídeo quando vocês conseguiram 1 milhão, eu vibrei. Você imagina a gente tá lá pessoalmente. Não, sério. Nós joga as coisas pra cima, o vendedor é esculhambado, Não, e né? dia 2 tem jogo do Brasil, a gente vai transmitir. Então, imagina, vai ser o clima de Copa e no último dia a gente comemorando com a meta batida, a gente vai Não tenho conseguir. dúvida. em nome Não de tenho Jesus. dúvida. Não tenho dúvida. Parabéns. E aí, qual que é a tua expectativa, cara? De chegar lá, ver aquele palco? A gente espera mais de 1.000 pessoas Sim. esse ano, de público, presencial fora. Eu posso ser Galera sincero do- pra você, é com muita leveza, né? Porque eu sou tão apaixonado pelo que eu faço, de incentivar pessoas a mudarem a vida através da venda, que eu falar para 10 pessoas, 1 ou 1.000, é a mesma emoção. Claro que para mim vai ser muito importante pela causa. É diferente. É diferente. É diferente. Pela causa. Mas pelo número de pessoas, a minha paixão é a mesma, sabe? Eu estava agora fazendo uma palestra nos Estados Unidos, num Poder do Network, né? Do meu amigo Bruno Avelar, e a gente está rodando os Estados Unidos inteiro, junto com o Paulo Vieira, junto com o Thiago Brunet, junto com a Cadiniz, só nomes fera, Alex, para mim, não, assim, agora o Paulo Vieira, tivemos em Nova York junto, a paixão pelo que a gente faz. Cara, e eu tive agora no Método CIS, cara. Rapaz do céu. O Paulo Vieira quebrou tudo, né? Rapaz do céu. 10 mil pessoas, rapaz. E eu ali sentadinho como aluno aprendendo, cara. Rapaz, e eu me... Assim, chegou um momento, eu tenho que admitir, que eu falei, cara... Quando ele perguntou assim, ó, tem alguém que desconfiava do Método CIS? Eu levantei a mão, cara. Porque a gente não pode mentir. Os meus filhos fizeram, a minha ex-mulher fez. E eles sempre me cobravam, você tem que ir. Eu falei, não, eu já fiz do Tony Robbins nos Estados Unidos. Rapaz, o seu homem é um fenômeno. Meu amigo Paulo, te amo, te admiro. Você é o cara, velho. Ele é Você o cara mesmo. Coach, vou falar isso para um coach, cara. Quem imagina? Eu começo minha palestra falando, eu não sou coach. Não, mas o Paulo é incrível, né? Todo mundo que fala alguma coisa de coach, a hora que conhece ele de verdade... Não, esquece. Ou conhece... Por quê? Mas aí é uma coisa que é bom a gente aprender. Assim como tem as pessoas que usam ONGs com um objetivo errado, existe coaches, infelizmente, Que usam. que usam com objetivo errado.
né? Mas hoje... Mas o próprio mercado limpa isso, né? Até vendedor, né, cara? Limpa essa galera. Quem de nós já não caiu num vendedor errado aí, né? Mas quem de nós também não cometeu erros, né? É importante Eu sou o cara isso. que mais errou no Brasil. Duvido o cara que mais errou no Brasil. Aposto que você em casa, o cara que mais errou no Brasil sou o Malaquias. O único mala gente boa que você vai conhecer. Não, e é isso. Meu irmão, cara, que alegria ter você aqui. Que episódio, que energia fantástica, né? Falar com o vendedor é uma delícia. Cara, todo vendedor falar entre pessoas que têm o mesmo propósito, né? Eu fico muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Vamos estar junto lá. Em cima, embaixo do palco, na portaria, atendendo as pessoas no carro, o que for. Porque quando a gente faz, o vendedor ele tem essa característica, né? Servir, né? Então, não se assuste se você me ver manobrando o carro, se me ver no palco. Em algum lugar eu vou estar lá no Arrasto para Cima. Então, você que é uma pessoa que acredita em poder ajudar, aí uma coisa que eu vi, e eu aprendi e eu passo isso para meus filhos. Quando você serve, a venda é isso. Quando você serve, quando você honra, quando você dá, você recebe o dobro. E eu tenho exemplo disso dentro da minha casa, da minha relação com meus filhos, é isso. Tudo que você dá, você recebe em dobro. Uau. E um dia a gente vai falar sobre isso. Venda é isso. Meu irmão, antes de terminar, só uma dica pro pessoal, um livro que impactou a sua vida diretamente, que você queria deixar aqui como dica de leitura pro pessoal. Tu sabe que o vendedor, a gente é meio problemático para ler, né? Eu sou muito hiperativo, né? Difícil falar. Mas eu vou indicar 2 livros. Legal. Tá? O primeiro, Especialista em Pessoas, Thiago Brunet. Que é um livro que ele tem umas chaves assim sensacional, que eu me identifiquei, cara, é isso aqui, eu passei por isso. Porque a gente vendedor, a gente quer coisas que a gente se identifique, né? E coisas reais. E o Poder da Ação, do Paulo Vieira. Cara, incrível esse livro. Incrível. Eu tenho ele, eu peguei agora ele pequenininho, vermelhinho, bem fácil para você, vai viajar ou deixa no carro, tá parado no trânsito, alguns insights. Então, se você gosta de ler, eu leria esses 2 livros, do meu amigo Thiago e do meu amigo Paulo. E outra, não estou falando que são meus amigos, tá? Eu estou falando porque é um cara que não gosta de ler, eu não gosto de ler. Eu assumo isso aqui, ó. Mas são livros que fazem a diferença. E você que também não gosta de ler, pode ouvir um audiobook, né? Cara, é o tal do bota no carro ali, vai ouvir. Não, isso você viu como muda, né? Então. Tudo tá mudando. Você vê o podcast. Eu acho que o podcast é a televisão do hoje já, né? Porque não é do amanhã, que nós já vivemos a realidade. Eu leio o livro hoje fazendo caminhada. Boto o audiolivro, pau na jaca. Que beleza. Tamo junto. Meu irmão, obrigado, viu? Gratidão. Obrigado a você. Obrigado. Que Deus te abençoe. Tamo juntos sempre, né? Doar esse seu tempo. A gente sabe que eu esqueci de um livro. Bem lembrado. Legal. Esqueci de um livro. Eu posso falar um livro? Claro. Que esse livro realmente mudou minha vida. Chama-se A Bíblia Sagrada. Esse é o livro, cara. Isso é pedrada. Esse é pedrada na cabeça. Só que é o seguinte, se prepara para levar umas pancadas, porque ali não ameniza não, filho. Ali te abraça, mas quando você tá errado, ele pá. Então, um abraço para todos, obrigado. Sigam a gente nas redes sociais, a gente tá com esse projeto presencial, de estar com as pessoas. Eu não faço online. Malaquias, tenho... Não faço. Eu vou abrir turmas para treinar vendas, ainda na minha cabeça já está montado, né? O vendedor é assim. Agora eu só preciso colocar isso e criar mentorias de vendas, que eu quero passar ali o tempo, tudo que eu aprendi e trazer pessoas que realmente fazem a diferença. Maravilha. As redes sociais do Marcos Malaquias vão estar aqui embaixo. Você que quer seguir ele, acompanhar o conteúdo dele. Cara, obrigado. A gente sabe que seu tempo é corrido pra caramba. Uma honra pra mim. E você dedicar ele aqui ao podcast, dedicar ao palco do Arrasta, a gente é muito grato por isso. De vendedor para vendedor, aqui o pau tora. Vamos pra cima. Tchau, obrigado. E eu também gostaria de agradecer aqui finalizando a Eduz, né, que tá conosco aí há tanto tempo, 3 anos. Eduz, obrigado, viu? Desde o comecinho. Obrigado pelo café, pelo presente lindo. Obrigado pela xícara. E todo dia que eu acordar de manhã eu vou lembrar de vocês, ó. Eduz. É isso aí. E agradecer também aqui ao Hub 500, @Hub500SP. Que estrutura, hein, filho? Baita estrutura. Pô, você tava numa rede, sabe aquelas rede americana? Você chega ali, tudo, pá, os caras tudo trabalham. Eu me senti importante hoje aqui. Obrigado, um beijo, coração, pessoal dos bastidores que tá aí. E, ó, é um time grande aqui, filho. Grande, rapaz, um beijo pra vocês, obrigado, viu? Que estrutura, vocês se vendem, são vendedores, viu? Estão comigo aqui há 12 horas já, aguentando. Eles não aguentaram o Malaquias por último ainda. Deixar um vendedor por último pra falar, daí foi pra roça. Não, aumentou a energia, pô. Estão aqui me aguentando falar 12 horas.
Obrigado, meninos. Tamo junto. E é isso aí. Obrigado, Hub 500, que possibilitou a Arrasta começar com uma estrutura tão maravilhosa como essa. E, por último, mas não menos importante, quero deixar aí o site www.arrastaparacima.com.br. Tá aparecendo aí na sua tela. Clique lá, 2, 3, 4. Você não vai se arrepender. Arrasta. Esse é o único arrasta pra cima que eu indico. Que no mais eu meto o pau nos outros. Então coloca aí, clica no site, o único Arrasta Pra Cima que o Marcos Malaquias Indica, é esse aí. E você pode clicar no link agora, adquirir seu ingresso, tanto na área normal quanto na área VIP, tá perto do palco, tá perto do Marquinhos, tá perto de toda a galera ali, tem ainda mais de 30 mil reais em bônus de curso. Clique aí, vamos pra cima e até o próximo Arrasta Talks. Tchau, obrigado!